Quer acesso rápido ao seu guia médico? Segunda via do boleto? Precisa consultar seu histórico de exames? Com o aplicativo Unimed Uberlândia, você pode atualizar seus dados, obter informações do seu plano, ter extrato de utilização. Você pode ainda consultar a autorização de exames, preencher o seu perfil de saúde e visualizar os dados do seu cartão. Baixe agora ou atualize o seu. Unimed Uberlândia, sempre perto. Cuidar de você. Esse é o plano. Ao senhor e à senhora que tão gentilmente acompanham o nosso trabalho, nós estamos hoje, mais uma vez, gravando na cidade de Uberlândia, né, na nossa parceria com a TV UFO, a TV da Universidade Federal de Uberlândia, e o programa depois é distribuído exatamente porque o senhor está aí na sua cidade, no norte, nordeste, centro-oeste, sul, enfim, assistindo o nosso programa, porque depois ele é distribuído, redistribuído via Associação Brasileira de TVs Públicas. Então é um prazer ter o senhor e a senhora aí conosco, né? Sugerindo temas, está passando nesse momento aí no seu televisor em caracteres o nosso e-mail. O senhor pode mandar sugestões, mandar críticas, são muito bem-vindas, né? Elogios também, nós não somos do tipo piegas, não pode perfeitamente mandar, que nós aceitamos também, se gostar, obviamente, né? Sugerir modificações que nós possamos fazer. Porque o Jornal da Justiça, desde o seu início, como eu digo sempre e faço questão de repetir, ele se propõe a ser um programa prestador de serviço, né? É um programa, como o próprio nome já diz, Jornal da Justiça, que congrega na sua realização os senhores magistrados estaduais, federais, membros do Ministério Público Federal e Estadual, procuradores, enfim, são os operadores da justiça, os operadores do direito, porque os senhores advogados têm que estar presentes sempre num programa voltado para a justiça, porque, como diz o slogan da OAB, sem advogado não há justiça. Então o advogado tem sempre presente. E aí, esporadicamente, alguns acadêmicos, já aconteceu, especialistas. Quando a gente discute um tema de mais especificidade, nós trazemos também alguns especialistas, especialmente na área médica, na área de biologia, na área de farmacêutica, enfim. Essa é a dinâmica do programa que nós nos propomos, com todo carinho, fazer para que o senhor e a senhora possam sempre acompanhar. A gente está conosco nessa jornada, nessa aventura gostosa que está aqui fazendo o programa e prestando esclarecimentos, informações que esperamos sejam úteis no seu dia a dia e especialmente no exercício da sua cidadania. Hoje, duas presenças, uma já conhecida de quem acompanha o nosso programa com mais rotina, o Dr. José Alexandre Assado, que é juiz federal, dos mais proeminentes, de reconhecida competência, hoje aqui na área do Triângulo Mineiro, na cidade bonita de Uberlândia, e ele também que acumula, por algum tempo, o cargo de diretor do Fórum Federal de Uberlândia, né? É um prazer, doutor Assado, ter o senhor aqui com a gente mais uma vez. Eu queria que o senhor desse o seu olá inicial e saber se o senhor tem algum tema que a gente vai discutir. O nosso programa hoje está atípico, né? Porque nós estamos no final de julho e a grande maioria, não é um recesso, mas a grande maioria dos senhores juízes, Ministério Público, está tirando as suas licenças, as suas férias, né? Então hoje nós estamos só com 2 participantes, mas pelo brilhantismo de ambos eu tenho certeza que será um programa magnífico. Doutor Assado, o seu olá inicial e aquilo mais que o senhor quiser falar. Olá, é um prazer novamente estar aqui presente, né, nesse programa. Com satisfação eu me compareço para prestar os esclarecimentos que forem necessários. Cumprimento também a doutora Flávia Fonseca, né, que já conheço de nome, profissional do direito, respeitada. No que se refere
ao tema de hoje, né, como falamos brevemente em off, tendo em vista que o público é também composto, os assistentes compostos de pessoas leigas, pessoas profissionais de direito, mas também pessoas leigas, caso queiram conversar sobre assuntos que possam esclarecer a população sobre as instituições, as funções jurídicas, eu creio que seja uma boa opção. E eu reitero que é um prazer estar sempre aqui para conversar e esse bate-papo tranquilo que a gente tem sempre aqui, muito possivelmente informativo para a população. Evidentemente que eu sei o acúmulo de tarefas e de atribuições que o senhor tem, além de juiz federal, e é sempre com agradecimento que a gente tem a sua participação aqui, do senhor achar um tempo, uma manhã, para vir conosco aqui participar e dividir com os nossos telespectadores informações úteis, prestar informações úteis, enfim, atualizar a nossa comunidade e a nossa cidadania. A outra participante de hoje é uma advogada também, já com uma certa fama, eu diria, com uma reconhecida competência aqui na região do Triângulo Mineiro. E como é a primeira vez que a doutora Flávia participa do nosso programa, indicado por uma participante que já esteve aqui, a doutora Luciana, que nós consideramos parceira do programa, e esperamos tê-la sempre aqui. Um abraço, doutora Luciana. A doutora Flávia Fonseca, né? E lendo ontem as informações que a senhora me mandou, doutora, não nos conhecíamos ainda, eu fiquei muito impressionado com o seu currículo, né? A sua capacitação internacional, né? E, enfim, então eu gostaria que a senhora desse o seu olá inicial para os nossos telespectadores que estão lá sintonizados conosco, nos vendo nesse momento. E existia no seu projeto profissional, existia uma razão para essas qualificações todas na Suíça, na França, no exercício da sua profissão como advogada? Olá, primeiramente eu agradeço o convite para participar desse programa, ao lado da ilustre presença do Dr. Essado. Luiz Maurício, agradeço novamente o convite. Quanto à minha formação, foi curioso porque não tinha nenhum plano a princípio dessa internacionalização da formação em si. Eu trabalhava aqui em Uberlândia, era advogada, e nos mudamos, eu e minha família toda, devido ao trabalho do meu marido, fomos para a Suíça, e onde eu tive a oportunidade de cursar o mestrado em Direito Internacional da Economia e do Comércio, e dei continuidade nessa linha de atuação. Além disso, eu já tinha cursado uma especialização em Direito Constitucional, também fiz um curso de extensão em Introdução ao Direito Americano, e hoje também atuo como presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário. Espero poder contribuir com o debate hoje aqui, mas não teve assim um foco lá atrás, falar não, vou... Mas até os temas de hoje em dia, devido à própria globalização, à internet, à inexistência de barreira do direito, direito online, direito virtual, essa questão da internacionalização de empresas, ela está muito em voga, né? Ela está muito atual. Então, acabou sendo um tema que talvez lá no início não me pareceu ser muito relevante, mas que hoje eu vejo como indispensável para o direito, nessa área. Perfeitamente. Entendi as razões agora da senhora. Por que a doutora Flávia Fonseca foi sair de Uberlândia para ir fazer mestrado, algum tipo de atualização, capacitação lá na Suíça, né? Agora eu entendi por quê, né? Mas
concomitantemente a esse trabalho como âncora, que eu não gosto de fazer, o meu trabalho é por trás das câmeras, como editor, que me satisfaz mais profissionalmente. Mas por N razões voltei a apresentar o programa agora nos últimos meses. Já fazia muito tempo, 2 anos, que o desembargador Horaci de Campos Viana, que era o âncora, né? E depois o professor Dr. Álvaro Atala da Unifesp, que é presidente do Instituto de Medicina baseado em evidência, o Centro Cochrane, é o vice-presidente mundial, né? Além de um grande amigo, como nós discutimos com muita frequência a judicialização da saúde, a medicina baseada em evidência, ela tem um forte componente, especialmente nas chamadas notas técnicas, que hoje os NAT-JUS emitem, sempre baseado na medicina, baseado em evidência. Mas eu gosto mais do trabalho fora, atrás das câmeras, né? E dentro desse trabalho de trás das câmeras, nós realizamos muitos eventos internacionais nesse instituto, que com 2 sócios nós temos lá no Rio de Janeiro. E foi nesses eventos, um dos assuntos que nós discutimos é o chamado direito comparado. Então, esse aspecto que me chamou a atenção do seu currículo é porque a coisa de mais ou menos uns 6 meses atrás, um pouco mais talvez, final do ano passado, nós fizemos um evento na Universidade de Lisboa, onde grande parte nós fizemos um painel de 1 dia e meio com especialistas da França, da Itália, dos Estados Unidos, de Portugal, obviamente, sobre direito comparado. E uma coisa que está acontecendo que com muita frequência é muito grande hoje, enorme mesmo, o número de empresas brasileiras que estão saindo do Brasil e se instalando em Portugal. Porque Portugal, o doutor Essado com certeza sabe disso, está fazendo também um trabalho assim muito profissional, com na figura de um cônsul, mas ele na realidade é um adito comercial, porque eles estão permanentemente no Brasil. Nesse momento eu sei de 2, conheci a semana passada, que estão no Brasil captando empresas para levar para Portugal. E Portugal está fazendo uma coisa que é muitíssimo interessante. Ou seja, a senhora tem uma empresa, e evidentemente que existe determinados parâmetros que têm que ser atendidos, né? Mas vamos dizer que a sua empresa tenha 200 funcionários. Então, não sei, doutor Essado, se o senhor está informado sobre isso. Portugal está oferecendo assim, olha, muito bem, eu lhe dou 5 milhões de euros, ou 3 milhões de euros, e lhe damos 5, 6, 7 anos para o senhor pagar esse financiamento, para que o senhor leve a sua empresa para Portugal com o mesmo número de funcionários. É condição sine qua non ter uma quantidade de funcionários condizente com aquela produção que ele tinha aqui. Esse é o ponto de tangência, vamos dizer assim. Essa é a necessidade primordial para que a pessoa se candidate, né? Então, Portugal está dando dinheiro, a pessoa vai, monta a empresa, começa a produzir com o seu know-how, o seu expertise, exatamente o que ele fazia aqui, fazendo lá. E ele tem esse valor em dinheiro para poder montar o seu negócio. Ao final desse período de carência, se esse empresário, eu achei isso uma coisa incrível, se esse empresário conseguiu dobrar o número de funcionários, a dívida é perdoada. A dívida é perdoada. Eu achei isso, posso ver, posso assistir uma palestra, e fui em Ribeirão Preto a semana passada, assisti a palestra. E eles estão fazendo exatamente isso.
o maior escritório de advocacia de Ribeirão Preto, que é o Brasil Salomão e Mates, é exatamente o nosso departamento jurídico do Jornal da Justiça, que existe há 14 anos, desde o seu início. Já fomos processados algumas vezes, especialmente por políticos. E o Brasil Salomão e Mates aqui é o nosso escritório desde o início, né? E eles são muito grandes. E hoje tem escritório lá em Portugal. E na palestra, então, que aconteceu lá no escritório, nós ouvimos isso. Então, por que eu estou fazendo esse comentário? Porque existe uma demanda, existe uma solicitação muito grande de advogados brasileiros que vão acompanhar essas empresas e que estão montando de maneira independente os seus escritórios, exatamente pessoas que, olha, mas se você fala francês, você fala inglês, você fala italiano, você mantém uma conversação, né, em alemão, então é muito grande. Nesse evento que nós fizemos lá, nós tivemos cerca de, não chegou a 100, uns 80, 90 advogados. Todos inscritos via OAB Federal, que é com quem nós temos o convênio, né? Então, lendo o seu currículo, onde as informações que a senhora mandou, eu me lembrei desse detalhe e de comentar isso. Então, Portugal está fazendo um trabalho assim de captura, eu diria, de empresas brasileiras para levar para lá. Muito bem. Dito isso, eu vou me permitir colocar um assunto aqui. Doutor Tessado, no próximo bloco, porque já se passaram 15 minutos, acho que eu falei demais aqui como apresentador, eu estou aqui para ouvir e não para falar, as mais das vezes. Eu gostaria que nós fizéssemos hoje um programa bastante didático, no sentido, e vou perguntar ao senhor, já vou apresentar a primeira questão ao senhor. Qual é a diferença entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual? Qual a competência entre elas? Existe hierarquia entre elas? Em que caso eu devo me dirigir, eu, cidadão, que está lá nos ouvindo, à Justiça Federal, à Justiça Estadual? E completo, os chamados juizados de pequenas causas na Justiça Estadual e os chamados especiais, que na Justiça Federal são chamados de juizados especiais, e que agora parece-me que a Justiça Estadual adotou também. Tudo é juizado especial só. O senhor poderia, depois do intervalo, já começar a responder essa nossa demanda, que eu tenho certeza que encontraremos interessados lá do outro lado da nossa telinha. Voltamos em um minuto. Brasil Salomão é sócio fundador da banca que traz o seu nome. Brasil Salomão e Mates Advocacia, que completou 50 anos em março de 2019 e hoje possui 10 unidades, sendo 8 no Brasil e 2 mais recentes em Portugal, nas cidades de Lisboa e Porto. Atualmente, o advogado Brasil Salomão está no Conselho Deliberativo do escritório e tem atuação nas áreas tributária e cooperativismo. É pós-graduado em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC. Membro da Academia Brasileira de Direito Tributário e do Instituto Brasileiro de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP. É também presidente de honra da Delegacia da Associação Internacional de Direito Cooperativo. O escritório Brasil Salomão e Mates construiu ao longo de 5 décadas uma história de solidez, credibilidade e excelência na prestação de serviços. Excelência no atendimento, sustentabilidade da organização, aprimoramento contínuo e harmonia nas relações são os valores inerentes à atuação do escritório. É reconhecido por apresentar soluções em diversas áreas do direito, full service, atendendo com experiência e capacidade técnica em cada uma dessas áreas. Atua tanto de forma consultiva, bem como na esfera do contencioso judicial e administrativo.
Para assegurar a perenidade com sustentabilidade e dar aos clientes a certeza de continuidade, o escritório implantou boas práticas de governança corporativa, possuindo conselho deliberativo e de gestão, com diretorias que se encarregam das melhores práticas de gestão para a manutenção do negócio. Possui um programa de compliance em relação a normas e regulamentos, com procedimentos internos para garantir que regras de boas práticas negociáveis e governança corporativa, em particular as práticas anticorrupção, norteiem o padrão de conduta de seus sócios e colaboradores em geral. Em razão das necessidades de seus clientes, o escritório ampliou suas atividades e hoje conta com 8 grandes escritórios: Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, Franca, Belo Horizonte, Três Lagoas, Goiânia e Rondonópolis. Com escritórios próprios em Portugal, Lisboa e Porto, visando oferecer aos clientes assessoria jurídica especializada com o mesmo atendimento pessoal e personalizado, tem como principais características no Brasil. A atuação considera o atendimento aos clientes tanto em âmbito pessoal quanto ao âmbito empresarial, na estruturação e realização de atividades e negócios entre Brasil e Portugal e vice-versa. Brasil Salomão e Mates Advocacia. 50 anos de bons serviços. Estamos de volta com o segundo bloco. Ao senhor, a senhora continua conosco. Que coisa boa. Obrigado. Vamos ouvir então aqui as outras informações e os ensinamentos aqui do doutor Essado. Bem, essa diferenciação entre justiça federal e justiça estadual é muito oportuna porque, para a população, de um modo geral, há uma certa confusão, né? Muitas vezes confundem a Justiça Federal com Polícia Federal, Receita Federal, quando, na verdade, são órgãos distintos também. A Justiça Estadual ela é mais conhecida da população em geral, estadual, porque é perante a Justiça Estadual que o cidadão tem mais contato. Quando vai divorciar, em questões ligadas à sucessão hereditária, inventário, partilha, ou mesmo esses crimes mais comuns que há incidência na sociedade, é o juiz de direito, a justiça estadual que aprecia, que julga. Mas vamos fazer a diferenciação de um modo bem simples, para que que os nossos assistentes, os nossos telespectadores possam entender, né? A Constituição da República, ela tem previsões de instituição e atribuição de competência aos órgãos da justiça de um modo geral. Lá se tem a competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais do Trabalho, da Justiça Federal e da Justiça Estadual também, entre outros, né? A Justiça Federal especificamente, que é o órgão em que eu atuo, ela tem como competência, eu vou dar alguns exemplos, não vou dizer todos, que é uma extensa lista, né? Por exemplo, crimes de tráfico internacional são julgados na Justiça Federal. Contrabando, descaminho, julgados na Justiça Federal. Crimes de tráfico internacional de pessoas, crimes ligados à pornografia infantil de larga difusão, crimes contra o patrimônio da União. Qualquer crime que lese, que tenha como prejuízo o patrimônio da União, é do juiz federal o julgamento. Crimes contra o patrimônio de autarquias federais, empresas públicas federais, como a Caixa Econômica Federal, como o INSS, são também de competência da Justiça Federal.
crimes praticados contra agentes federais, o policial federal, um juiz federal, servidor público federal, todos esses crimes são de competência da Justiça Federal. Existe também a competência civil, em matéria ambiental, de rios de propriedade da União, outras matérias não criminais, conflitos agrários, também conflitos ligados à reforma agrária, enfim, esses conflitos todos são dirimidos perante a Justiça Federal. Aquela pessoa que precisa se aposentar, ela vai entrar com uma ação, em princípio, contra o INSS. A competência para julgar essa causa é também da Justiça Federal. Se na localidade, naquela cidade, naquela comarca, não existe a Justiça Federal, o juiz de direito ele exerce essa função em lugar do juiz federal para apreciar essa pedido de aposentadoria. Outra competência também da Justiça Federal se liga aos tributos federais, né? As execuções fiscais de tributos federais, as discussões sobre tributos federais também são aforadas na Justiça Federal, seja ação ordinária, ações cautelares e ações de execução, embargos à execução, todos na Justiça Federal. Existem outras competências também que não me cabe aqui, pela exiguidade do tempo, esmiuçar, né? No que se refere ao juiz de direito, a nomenclatura é específica. Juiz de direito é o juiz que atua na Justiça dos Estados. Esse juiz tem competência praticamente residual. Essas causas que não são da competência da Justiça Federal, que não são da Justiça do Trabalho, nem da Justiça Eleitoral, são atribuídas ao juiz de direito. É uma competência ampla. O juiz de direito tem muito trabalho também. Estão ligadas às questões de família, ele julga as questões de sucessão hereditária, com o falecimento de uma pessoa, aquele patrimônio vai ser partilhado entre os sucessores, e quem vai dirimir essa questão é o juiz de direito. Os outros crimes, né, o tráfico local, agressões, homicídio, crimes ligados contra a vida, a serem julgados pelo Tribunal do Júri Estadual. A competência é muito ampla, né? O juiz de direito tem atribuições inúmeras na sociedade. Inclusive é mais conhecido da população, né? O Juizado Especial Federal, nós não usamos o termo pequenas causas, ele, muito embora já seja conhecido da população, ele não exprime a realidade. A Justiça Federal tem lá o Juizado Especial Federal, que julga causas, na maioria das vezes, previdenciárias. E essas causas, elas têm aí uma tramitação mais rápida. O Juizado Especial Federal ele tem essa função de dirimir conflitos com mais simplicidade e rapidez. Essa é a diferença. E são causas específicas atribuídas à competência do Juizado Federal. No Juizado Especial Civil e Criminal Estadual, também se busca a celeridade, a rapidez no julgamento dessas causas, muitas vezes pautada pelo valor, né? Até 40 salários mínimos pode ser ajuizada a causa no juízo estadual, né? Eu fui juiz de direito, atuei também na Justiça Estadual, depois eu, por força aí dos concursos, eu optei por trabalhar na Justiça Federal. Então, eu reconheço que a competência do juiz de direito é muito extensa, assim como o trabalho do juiz federal é bem intenso. E eu queria deixar bem claro que não existe hierarquia alguma entre o juiz de direito e o juiz federal. São profissionais que atuam em temas distintos. Onde atua o juiz de direito, naquela competência específica, não cabe ao juiz federal qualquer atribuição.
e vice-versa. No que se refere à competência do juiz federal, o juiz de direito não atua. Eventualmente há conflito de competência, um entende que é a competência dele ou que é do outro, aí gera o conflito de competência. Porém, não há hierarquia nenhuma, né? São pessoas distintas, são profissionais distintos. Quer acrescentar, doutora Flávia? Só fazendo um complemento, em relação à justiça comum e à justiça federal, temos as justiças especializadas, que o doutor já mencionou por alto, que é a justiça militar, eleitoral e do trabalho, que são especializadas em razão do objeto, só para complementar, mas nessa mesma linha de atuação. E o Ministério Público também, né, doutor Essado, doutora Flávia, tem atribuições bastante distintas, o Ministério Público do Estado, né, e o Ministério Público Federal, né, guardando-se a diferença entre os cargos e as atribuições são mais ou menos parecidas, né? As atribuições, as atuações, né? Agora, doutora Flávia, falávamos um pouco antes do início da gravação, né, sobre essa coisa que se popularizou hoje e que tudo nos leva a crer que vai aumentar significativamente, né, em todas as áreas, né? A inteligência artificial, a Big Data está tomando conta de tudo, né? E também no comércio eletrônico, né? A senhora acabou de me contar, eu não sabia, que entra-se numa loja, escolhe-se o produto, não se fala com ninguém, não há o pagamento, não há aqueles procedimentos todos tradicionais, né? Eu pergunto à senhora, isso a priori, dentro de um raciocínio primário, ele deve diminuir também essa questão nossa, que hoje é tão grave no Brasil, da judicialização excessiva, né? Exato, Luiz Maurício. Na verdade, a tendência nacional hoje, ela é de redução do número de processos. Inclusive, fazendo um breve paralelo em relação à judicialização de questões da saúde, nos últimos 12 anos, até um relatório emitido pelo INSPER de São Paulo, em maio desse ano, teve um aumento de 12%. Teve um aumento de 198% do número de processos nesses últimos 12 anos, fazendo um paralelo com ações que não tratam do tema de saúde, teve uma queda de 8%, que é a tendência nacional da redução, da desjudicialização, né, de temas, assim, desafogar o judiciário mesmo. E nessa linha de raciocínio, a questão do direito virtual, do direito digital, que não conhece fronteiras, né? A gente tem toda uma regulamentação, a própria Lei de Proteção Geral de Dados, ela veio para tentar regulamentar dados que são até divididos entre dados sensíveis da pessoa, que são dados que fornecem como religião, alguns dados mais sensíveis da pessoa. E, por exemplo, nesse caso que citamos sobre essa loja, é uma loja de conveniência em São Paulo, que você entra, tem a identificação facial, e você faz o cadastro, entra, faz todas as compras sem ter nenhuma pessoa te atendendo, sem bipar nenhum produto, coloca tudo e sai sem pagar. 100% automatizado. Então, isso tem que ter um controle muito grande da proteção dos dados, um controle até pela questão de similaridade da biometria. Então, tem toda uma questão aí. Mas, voltando à questão da redução do número de processos, com certeza, as compras online, o próprio... bom, não vou citar nome, mas as compras online, os comércios que estão consolidados 100% online, eles têm as ODRs, que a gente chama, que são as Online Dispute Resolution, são as resoluções online das disputas,
que elas tendem a reduzir o número de processos, porque ali mesmo o próprio já funciona como uma mediação. Ali mesmo já há, vamos supor, se o senhor se sentiu lesado em uma compra, já há uma composição ali para fazer com que isso não vire algo judicial e que o cliente saia satisfeito. Então, é um direito novo para todo mundo, porque é uma realidade que hoje vivemos. Inclusive, podemos fazer compra em outro país e ser entregue aqui. Também tem toda uma questão de tributação, toda uma questão envolvida, mas com certeza tende a reduzir o número de processos, sim. Pegando esse gancho que a senhora disse aí de número de processos, o ministro Lewandowski há dias nos atualiza que hoje são mais de 110 milhões de ações no Brasil. Nós já discutimos isso aqui, já falamos, né, doutor Essato? E somos 200 milhões de habitantes, né? Então, em tese, de cada dois brasileiros, um tem uma ação na justiça, né? E no seu raciocínio, doutor Essato, o senhor falou, passou por isso, né? E eu me lembrei que falou dos bancos, e eu me lembro que os maiores demandantes hoje, os maiores reclamados hoje são exatamente o cliente bancário, né? Nós chegamos a fazer um simpósio em Lisboa com o Banco Central para discutir exatamente o ombudsman bancário, como reduzir. No ano de 2016 foram 1,5 milhão de ações de clientes bancários, né, demandando bancos, né? E o segundo, imediatamente atrás, é o problema da saúde, dos planos de saúde, né, que vivem uma situação, eles dizem, eu não sei se é verdade, né, pré-falimentar, porque a medicina evolui muito, é muito cara, e dizem, né, os especialistas das operadoras que os preços não acompanham, né? Então eu sei que a senhora tem uma militância bastante razoável nessa área da saúde, né? Como está essa problemática hoje, né? Tem diminuído também os números de demandas judiciais envolvendo a saúde, né? Porque nós fizemos cerca de 100 eventos no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro e agora Minas Gerais, discutindo as chamadas liminares de primeira instância, que o juiz determina, e existem situações esdrúxulas, né? Liminares obrigando secretarias municipais, geralmente são as municipais, de saúde, plano de saúde, a dar sabonetes íntimos, fraldas descartáveis. Não, mas isso não é uma questão liminar, né? Mas aí instala-se exatamente toda a celeuma, né? Então eu pergunto à senhora, continua no mesmo ritmo intenso essa problemática da judicialização da saúde ou diminuiu um pouco? Porque tem sido feito um esforço muito grande desde que o ministro Gilmar Mendes era presidente do Supremo e por consequência do CNJ, que a gente assiste, acompanha a criação dos NATs, que agora virou NATJUS, das varas especializadas em saúde, enfim, o judiciário está se movimentando. Mas parece-me, a própria lei da mediação, a 13.140, criada em 2015, para que se diminuísse o número de ação, de judicialização com ações na fase pré-processual, pré-judicial, né? Isso tem dado algum resultado, doutora Flávia? Na verdade, especificamente na área da saúde, como eu disse, ele caminha na contramão da tendência nacional de redução do número de processos. Um exemplo, em segunda instância,
a 80, vamos pegar em questão de quem recorre, tudo, porque nem todos os processos chegam na segunda instância. Há um aumento de 32% em outras questões, em outros objetos, enquanto na área da saúde teve um aumento de 85% do tema tratado. Então, por mais que se faça que se dê toda uma atenção a esse tema, ainda há um número crescente de processos e a gente percebe isso tanto na área pública quanto na área privada. A área pública, que é até um ponto sério, que não tem como poder o orçamento prever o quanto será gasto, fazer uma contingência, o quanto será gasto com processos judiciais, e talvez isso seria até mais importante, ter uma previsão de medicamentos caríssimos, que hoje são demandados, medicamentos caríssimos, fazer uma compra programada, conseguir um valor melhor do que o que se gasta pontualmente, fruto de decisões judiciais. O ministro Dias Toffoli até chegou a se expressar no sentido de que ele preferia que não tivesse tanta essa invasão, entre aspas, do judiciário nas questões de saúde, para não correr o risco do judiciário, porque cada um tem o seu papel, do judiciário ficar entrando nessas questões. Mas, por outro lado, a judicialização, ela é importante existir para que seja eficiente e que funcione a questão da saúde. Então, ela tem que existir. O problema é esse aumento, essa demanda, que, salvo engano, os 3 principais tópicos referem-se aos planos de saúde, a ausência de medicamentos, que também uma forma de corrigir, por exemplo, no SUS, fazer toda uma programação, não deixar faltar, e incluir novos medicamentos que vêm sendo fruto de demanda, né? E o terceiro, salvo engano, refere-se aos tratamentos, né? Então fica o plano de saúde, medicamentos, tratamentos ali. E na área privada dos planos de saúde não deixam de enfrentar, talvez por inclusão de um tratamento que não está previsto, a questão da própria idade. Então sempre tem a demanda, sim, e eu não vejo essa diminuição hoje, particularmente, eu não vejo. Inclusive é ratificado por esse relatório do INSPER, que é de maio desse ano, que está indo exatamente na contramão dessa tendência nacional de redução do número de processos. Já se foi 2 blocos, viu, doutor Eussaldo? Nós vamos então para o nosso intervalo. Peço ao senhor e à senhora que continue aí sintonizados. Voltamos em 1 minuto. Brasil Salomão é sócio fundador da banca que traz o seu nome. Brasil Salomão e Mates Advocacia, que completou 50 anos em março de 2019 e hoje possui 10 unidades, sendo 8 no Brasil e 2 mais recentes em Portugal, nas cidades de Lisboa e Porto. Atualmente, o advogado Brasil Salomão está no Conselho Deliberativo do escritório e tem atuação nas áreas tributária e cooperativismo. É pós-graduado em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC. Membro da Academia Brasileira de Direito Tributário e do Instituto Brasileiro de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP. É também presidente de honra da Delegacia da Associação Internacional de Direito Cooperativo. Brasil Salomão e Mates Advocacia. 50 anos de bons serviços. Quer acesso rápido ao seu guia médico? Segunda via do boleto? Precisa consultar seu histórico de exames? Com o aplicativo Unimed Uberlândia, você pode atualizar seus dados, obter informações do seu plano, ter extrato de utilização. Você pode ainda consultar a autorização de exames, preencher o seu perfil de saúde e visualizar os dados do seu cartão. Baixe agora ou atualize o seu. Unimed Uberlândia, sempre perto. Cuidar de você, esse é o plano. Bom, estamos de volta com o terceiro e último bloco. Passou tão rápido, né? Mas semana que vem nós estamos de volta, mas ainda temos o terceiro bloco. Ainda temos que
quase 15 minutos aqui. Enquanto o Geraldo não der o apito dele lá, nós vamos continuar falando aqui, né, para poder discutir essas coisas todas tão importantes. Doutor Essado, e no caso da Justiça Federal, ainda nessa temática da judicialização chamada excessiva, já se cognominou chamar-se de fenômeno, o fenômeno da judicialização no Brasil, né, porque é um fenômeno para muitos especialistas. E qual é o grande gargalo na Justiça Federal? O direito consumirista, enfim, gostaria que o senhor fizesse uma... Sim, na seção judiciária de Uberlândia, onde eu atuo, e isso tem aí similaridade em outras subseções judiciárias espalhadas pelo Brasil, a grande demanda ligada às ações de saúde se reportam à necessidade, à busca de leitos hospitalares, tratamentos específicos, esse atendimento de urgência em situações de risco de vida, de morte, né? E também a busca de, como muito bem disse a doutora Flávia Fonseca, medicamentos que surgem aí pelas pesquisas científicas, inovações de produtos que possam ser úteis aí nesses tratamentos também. Há uma busca, então, de medicamentos, vagas em leitos hospitalares. Especificamente em Uberlândia, o problema é grave, mas nota-se que a administração pública tem se empenhado muito para melhorar essa situação. Eu não tenho aqui procuração nem interesse em defender ou criticar ninguém, mas é digno de elogio a postura que se vem adotando no município de Uberlândia, no sentido de se buscar soluções para esse problema da saúde, né? E o judiciário também atua aí. Eu tenho notícia que recentemente, no âmbito da Terceira Vara Federal, foi feita aí uma audiência pública com a participação do Ministério Público, entes do Estado, do município, da União, e lá se fez um ajuste para que cirurgias cardíacas sejam feitas pela rede pública e privada em números expressivos, com intenção de estancar, de diminuir essa demanda parada, contida, de várias pessoas que precisam fazer cirurgia cardíaca. Então, medidas como essa têm um brilhantismo de enfrentar o problema na sua essência, enfrentar de verdade o problema. Eu acredito que a tendência é melhorar, pelo menos aqui nessa localidade em que eu atuo, essa questão da saúde. Isso pelo trabalho das autoridades que, sensibilizadas pela necessidade da população, estão buscando soluções mais concretas, né? Quando o judiciário simplesmente dá uma liminar e manda entregar um remédio e manda disponibilizar uma vaga, isso gera, com certeza, o desatendimento de outras pessoas ou de outras demandas e gera a desorganização. Até porque nós não podemos esquecer que os recursos públicos, são limitados e a evolução tecnológica, a evolução científica, ela não tem limite, ela cresce sem qualquer limitação. Os custos desses remédios modernos e caros são elevadíssimos, né? Então, como os recursos são limitados e esse crescimento é ilimitado, progressivo, há que se ter uma ponderação responsável para não dilapidar totalmente o recurso público com algumas pessoas, alguns casos, que nem sempre são soluções efetivamente concretas, em detrimento de outras necessidades da população, necessidades de saúde básicas, que possam comprometer a vida de pessoas inocentes que estão lá quietinhas,
que não falam nada, mas que estão sofrendo pela falta também. É um problema muito sério, que nós temos sempre que nos debruçarmos com toda honestidade intelectual, com boa vontade, para que a comunidade, as autoridades, a população também se conscientize e tenhamos soluções efetivas para esse problema que sempre vai existir, mas que com a evolução da sociedade isso pode ser minimizado, né? Essa temática da saúde, da judicialização, do direito à saúde, ela é uma constante, né, no nosso programa, né? A grande maioria dos e-mails que nós recebemos sempre tem lá meia dúzia que tem alguma reclamação, como se fôssemos um ombudsman, né? Enfim, a gente faz os encaminhamentos, etc, etc. A coisa de mais ou menos umas 2 ou 3 ou 4 semanas atrás, nós chamamos o secretário, porque realmente eu também fiquei sabendo, eu vi elogios com relação à atuação da Secretaria de Saúde, com relação a essa epidemia de dengue que deu na cidade, né? Aí cheguei a ligar para a secretaria, eu não, mas um assistente minha ligou para a secretaria, convidando o Dr. Gladstone, que é o secretário municipal, né? Mas eu tenho o péssimo defeito da franqueza, né? Eu fui processado algumas vezes pelo Adelmo Leão, né? Civil e criminalmente, por denúncias feitas aqui no nosso Jornal da Justiça. Ganhamos em todas as instâncias e o recurso que se tentou levar para o STJ, o TJ travou também, enfim. Então, fomos vencedores mais de uma vez. Mas eu acho que deve ter ficado algum ranço com relação a isso, e por isso, doutor Gladstone, o que eu peço agora no ar, porque há assuntos e nesse momento há elogios a serem feitos à Secretaria da Saúde, né? E gostaria muito de discutir, eventualmente, um programa com o doutor Gladstone para que ele viesse e pudesse nos trazer informações úteis que o nosso telespectador tem necessidade de saber, né? E essa é problemática da saúde. Eu conto sempre, nesses eventos que nós fazemos, um dia eu recebi a notícia que o secretário, um secretário de saúde estava escondido. Sim, porque nós ficamos de nos encontrar naquela sexta-feira, né? Nos falamos no meio da semana, era de uma cidade do interior de São Paulo. E ficamos de nos encontrar e falarmos assuntos pertinentes ao programa, ao evento que faríamos, né? E ele não apareceu e mandou que o advogado da prefeitura me procurasse, e ele disse: ele pede desculpa, Luiz Maurício, mas ele não vai poder vir porque ele está escondido. Escondido? Porque ele está com pedido de prisão. Por quê? O juiz determinou que a Secretaria Municipal de Saúde daquela cidade comprasse um determinado sal, um determinado medicamento caríssimo, né? Porque o paciente estava à beira da morte. Como de fato eu acompanhei a história, morreu 4 ou 5 dias depois, né? Era uma última tentativa e tinham esse determinado medicamento, né, não ainda autorizado pela Anvisa, e que somente um chinês contrabandista de São Paulo é que fornecia. Então, para que ele cumprisse a determinação do juiz e fornecesse o sal, ele tinha que cometer um outro crime, que era comprar o contrabando, né? Então são as chamadas, nós estamos catalogando ao longo dos anos essas decisões assim. Ele tinha que cometer um outro crime, o crime de contrabando, para poder não ser preso, né? Então, esse assunto é palpitante, né? Mas eu reitero o convite aqui para que o Dr. Gladstone venha participar conosco, ou mande os seus advogados lá da secretaria, enfim. E esse assunto do Adelmo ficou, porque foi lá na primeira candidatura dele, na primeira vez que ele foi prefeito, para mim já está totalmente superado.
Agora, já estamos, o Geraldo já está aqui no meu ponto eletrônico, aqui dando o sinal, né? Temos mais alguns minutos para nos despedir e prometer a doutora Flávia e mais uma vez o doutor Essado. O doutor Essado já tem eu vou mandar fazer uma carteirinha aqui de comentaristas fixos, né, permanentes, né? O doutor Essado, desde que assumiu o compromisso conosco, a primeira vez que eu estive lá no seu gabinete, tem cumprido fielmente, né? E é uma presença sempre douta e esclarecedora na nossa banca aqui de comentaristas, né? Mas eu vou pedir que o senhor, doutor, mande o seu até breve, né? E até o próximo programa. Sim, eu agradeço mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer participar, né? Espero que em edições futuras, na medida que eu venha a ser convidado, poder participar novamente em temas que a gente possa esclarecer e passar alguma informação útil ao público, né? Muito obrigado. Obrigado. Com relação a esse comentário que eu fiz do Odelmo, como jornalista, evidentemente, às vezes surgem assuntos picantes e o jornal, o nosso programa, se posiciona sempre do lado de quem consideramos a parte mais fraca, né? Então, foi a razão, foi a origem para que o telespectador não fique com uma impressão errada da gente, né? Doutora, eu não a conhecia, né? Foi um prazer conhecê-la. Fizemos vários eventos lá na UAB com o Egmar, depois com o sucessor, né? Não me lembro o nome agora, mas trouxemos o ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, ministro Teori Zavascki, que não foi lá, foi no centro de convenções. Mas trouxemos alguns ministros lá no auditório, fizemos eventos lá, e conheço muitos advogados, mas não tinha tido o prazer de conhecer a senhora. Lhe digo que se Piatti possiamo il futuro parlare italiano, porque morei 4 anos e meio na Itália e domino e adoro a língua, me dá grande prazer discutir, poder falar um pouco italiano. Mas foi um prazer conhecer a senhora e espero que a senhora também se torne permanente, né? Imagino, eu estou aqui agora na minha elucubração, imagino a senhora, a doutora Luciana, o doutor Flávio, outros, o doutor Tales também, que ficou de vir, a doutora Maria Elisa, que está prometendo, hein, doutora Maria Elisa? A senhora, acho que é a segunda ou terceira vez que a senhora está furando conosco, então a senhora se comprometeu a vir e com certeza virá. Sempre, a senhora, como diretora do Fórum Estadual, tem 1000 funções, né? Mas eu reservo esses minutos, esse minuto final, doutora Flávia, primeiro para agradecê-la, né? A presença da senhora está dessa manhã aqui conosco, poder contribuir com a sua experiência profissional e inteligência, além de ter abrilhantado também, como figura feminina, o nosso estúdio, e pedir para que a senhora volte outras vezes para que a gente possa estabelecer esse debate que se pretende, se não de maneira única, mas pelo menos precípua, discutir a cidadania daquele cidadão que está lá do outro lado da tela nos ouvindo. Obrigada, Luiz Maurício, pelo convite, pelas palavras. Estar nesse programa ao lado do doutor Essado, que sempre traz conhecimentos com a vasta experiência, sempre abrilhanta com as suas opiniões e debates. Me coloco à disposição para sempre que me convidarem, claro, participarei. E grazie mille, muito obrigada mesmo pelo convite e que tenham próximas vezes para que a gente possa levar informação sempre. Muito obrigado. Ao senhor e à senhora, o muito obrigado maior, não é? Porque sem o senhor e a senhora, que é a razão de ser do nosso trabalho, nós não estaríamos aqui, obviamente. Então, muito obrigado, espero reencontrá-los na próxima semana, né? E uma semana bastante profícua, bastante proveitosa, e nos encontramos no próximo programa.